Bem-vindos ao podcast do Portal 6, podcast Canteiro 6. Hoje é o nosso primeiro dia. Nós estamos aqui com o Danilo, o Pedro Balduino, Pedro Busby e eu, Levi Borges. A gente vai contar um pouquinho da nossa história para vocês. Primeiro a gente vai começar aqui com o Danilo. Danilo, de onde você é? Que é a minha mais triste. Como você veio? Como você tá? Qual que são o seu presente? Você trabalha em quê? Você faz o quê? Conta um pouquinho a sua história para nós. Bom, eu tenho 34 anos, já estou careca, estou ficando. Sou jornalista formado pelo UFG, me formei em 2014, comecei o Portal 6 em 2015, já tem 11 anos. Passou tudo isso. A gente começou aqui em Anápolis, basicamente com uma cobertura local, por conta da ausência de sites de notícias que trabalham com o que a gente chama no jornalismo de periodicidade, ou seja, que não deixa, nunca para. Por isso que a gente está falando do negócio de ter mais tempo, pelo menos da comunicação isso é complicado, porque o jornalismo não desliga. A gente trabalha quase que 24 horas, pelo menos algumas pessoas dentro do site trabalham 24 horas. E, bom, hoje, depois desses 11 anos, a gente é o site de notícias com maior tráfego no estado, ou seja, é o que mais recebe acessos. É o segundo do Centro-Oeste, a gente só perde para o Metrópolis, mas também a gente não tem os 200 funcionários que o Metrópolis tem, né? Eu acho que eles têm um pouco mais hoje. Peraí, do estado de Goiás... Vocês são o número 1? O número 1, já há 3 anos. Vocês de Anápolis, maior que... Isso, ganha maior que Goiânia. Popular, Opção, mais Goiás, Diário de Goiás. Caraca, isso é impressionante. No Centro-Oeste, o Portal 6 é o segundo. Nossa. Depois vem o Mídia Max lá do Mato Grosso do Sul. Mas, e assim, uma distância enorme. Quem tá vindo lá no telão até vê assim, a diferença. No último mês, assim, a diferença é muito grande mesmo. Assim, bastante milhões à frente. Aí, ó, veja os números. 14 milhões, o segundo é o Popular com 1 milhão e 200 mil, depois a Opção com 1 milhão, depois o Mais Goiás 300, menos de 400 mil e por aí vai. Essa distância longa a gente já faz mais de um ano que a gente conseguiu pegar essa distância longa, assim. Antes eram 2023, 2024 era mais parelho. Entendi. E a gente conseguiu expandir bastante. É claro que a gente tem uma estratégia, um modelo de negócio, não é conversar apenas com Goiás. Por isso que a gente mudou o slogan, né? Mais lido em Goiás, líder em Goiás, líder em todo o Brasil, porque o conteúdo que a gente produz deixou de ser apenas a cobertura em Goiás. A gente fala muito sobre comportamento, sobre saúde, bem-estar, né? Então, desde o horóscopo... Engenharia. Desde o horóscopo que a pessoa pode ver ali no inicinho da manhã até o final do dia com né, várias reportagens sobre política, né? Ou então sobre curiosidades. Hoje a nossa gama de produção ela é gigante. A gente publica em torno de umas 70, 80 reportagens dia. Dia. Isso aí acho que é importante a gente comentar, porque acho que quem tá do lado de fora não vê a dimensão que tem o Portal 6, entendeu? Sim. E muitas pessoas que eu convivo, que eu trabalho com obras, né? Uhum. E aí o peão ali, o meu pedreiro, o ajudante ali, pensa que o Portal 6 é muito mais jornal de novela, de notícia, para ganhar engajamento, coisa assim, do que a parte técnica. Porque até mesmo talvez o algoritmo não entrega a parte técnica para eles. Né? Mas acho que é importante a gente passar isso, porque... É porque geralmente a pessoa... É igual um canal de televisão. A pessoa ela vai ligar a televisão na hora que ela quer assistir alguma coisa. Ela não entende a operação como um todo, né? Então a pessoa... Até aquilo que a rede social... Trazendo para a rede social, nós não temos a maior quantidade de seguidores. Nunca foi a nossa prioridade. A gente considera a rede social uma vitrine, né? Como se fosse mesmo uma loja de roupas.
a rede social ela funciona para mostrar o que você tem, né? Aquilo ali é um mostruário, é a vitrine. O nosso modelo de negócio é tráfego, ou seja, é terminal urbano, né? Quantidade, é rodoviária. Entendi. Né? Então, obviamente a gente tem bons números também nas redes sociais, mas a gente opera o Portal 6 numa lógica que traz maior retorno financeiro também. O Google paga muito bem, o Google paga em dólar, né? Nós temos assim, uma quantidade de anunciantes locais muito boa também, mas nem se compara com o que a gente tem do tráfego via Google. Entendi. Né? Uma perguntinha assim, por que a gente teve a ideia, né, juntos de bolar esse projeto, né, do podcast, vinculando assim Portal 6, né, é a nossa marca, mas o tema nosso é a construção, negócios imobiliários, empreendedorismo e tal. Esse projeto que eu queria que você pudesse comentar assim, no sentido, o que te levou na cabeça a falar sim para esse projeto, levar isso para o Portal 6, uma parte mais técnica, assim, bem diferente assim de algumas notícias que vai ter de acesso, às vezes vai ser diferente. Assim, a gente trouxe aqui o Pedro Busby, que é de um mercado, né, imobiliário, que vamos dizer assim, é uma parte mais técnica. Ninguém vai acessar, às vezes, o Assarto ali para ver uma piada, algum meme ali, né, Pedro? Sim. E o Pedro Balduino é da parte de obras, a parte de impermeabilização, entende muito de empreendedorismo, que já viveu muita coisa, né? E por que nós três estamos aqui, entendeu? Como que o Portal 6 tá avançando com esse projeto que eu acho brilhante e por que a gente está aqui? A gente está fazendo muitos esforços nos últimos anos, principalmente nos últimos 3, para a gente calibrar o nosso conteúdo com atores locais. Olha só. Porque a gente gera mais valor para a marca. Então, nós temos, vamos dizer assim, a questão do site está muito bem redondinha. A gente tem agora como os investimentos que o site está fazendo, que o Portal 6 está fazendo, já de um tempo, em YouTube. Na produção de conteúdo, imagem e tal. Então, isso a gente estava tateando nos 2 últimos anos, mas principalmente agora em 2026 a gente tem um rumo, a gente sabe onde a gente quer chegar e trazer profissionais de Anápolis. E a gente quer começar por Anápolis. Da mesma forma como o Portal 6 começou lá em 2015 em Anápolis, o projeto do YouTube também em Anápolis. Com a diferença de que lá em 2015 a gente precisava explicar o que era o Portal 6. Hoje a gente não precisa mais. Então, é muito gratificante, tipo, trazer pessoas que já são referências no mercado, as pessoas conhecem na cidade, porque a gente consegue casar essas duas coisas muito bem. O Portal 6 já é conhecido, também está trabalhando, atuando em parceria com profissionais ou com empresas também conhecidas. Acaba sendo aquele, né, B2B. Entendi. Né? Ao mesmo tempo que o Portal 6 se vale do prestígio de vocês, a gente também presta o peso da marca para os projetos. Entendo. Uhum. Bacana. Pedro Busby, conta um pouquinho aí como é que a sua história, você chegou até a Sarto chegou até Anápolis. Conta um pouquinho dessa grande marca, né, que está aqui agora. Eu acho que a gente tem que comentar, e você tá aqui com a gente é muito bom. Eu gosto muito, fiquei muito contente por você estar junto conosco nesse projeto, né? Me fala um pouco sobre a Sarto, sobre você, né? Perfeito, obrigado, Levi, aí, por me convidar a fazer parte desse projeto, estar aqui hoje nesse momento tão importante. Agradecer ao Danilo também, que, rapaz, conhece a história aí, os 11 anos de trajetória e o que fez, né, para hoje ser o mais lido em Goiás, aí, a relevância do Portal 6. Parabéns, viu, Danilo? É um privilégio estar aqui hoje, principalmente no dia 1 do
podcast aí no Portal 6. E o Pedro também cumprimenta aí, é um prazer, privilégio. A minha história, sou anapolino, bom anapolino, bairrista, né, como acho que grande parte dos anapolinos defendem a cidade, né? E o mercado imobiliário, ele foi cada vez mais nítido na minha visão, devido a fatores que foram me puxando. Eu acredito muito em vocação. Existe a predisposição, existe a vocação, existe o talento, existe a vontade de trabalhar. E no meu caso foi uma soma de fatores que me levaram até a chegar na Sarto e o modelo Sarto. E entre eles, comecei a trabalhar muito cedo. Com 17 anos entrei no curso de arquitetura, a pedido da minha irmã engenheira civil, falou, não, faz arquitetura para a gente trabalhar junto. E aí eu comecei sem noção, muito novo. Só que na época eu tinha um amigo que o pai dele fabricava sapatilhas femininas. E aí eu comecei a comprar dele por 25 e vendia por 50 na faculdade. Depois arrumei umas vendedoras, comprava por 25, passava por 35 e elas vendiam por 50. Só que nisso, na época, eu tinha um primo que ele era casado com a minha prima, hoje até sócio de uma das grandes imobiliárias do Brasil, aí, que é a My Broker. E ele falou, Pedro, primo, você tem tino comercial, vamos trabalhar comigo lá em Goiânia. Na época ele era gerente da Adão Imóveis Vida Nova. E aí eu fui, com 17 anos, estava dentro do imobiliário. Na época tinha até o Cresce ali, a fiscalização e tudo. Tive que esperar fazer 18 para realmente poder tirar o Cresce. Mas no dia que eu fiz 18, eu vou tirar o Cresce. E nisso foi uma construção ali. A partir dali, hoje eu tenho 29, então são 12 anos aí de mercado imobiliário. Mas nisso eu voltei para Anápolis, tive outros negócios, fui para a política, fui presidente da Juventude do DEM, municipal, vice-presidente estadual, eu fui presidente de comissão nacional do Democratas, no empreendedorismo, fui para uma estatal que é como se fosse a imobiliária do governo, que lida com as áreas para as indústrias, que é a Companhia de Desenvolvimento do Estado de Goiás, que lida com o DAE, com os empresários, então sempre na área imobiliária. Mas aí dentro da área pública eu vi que eu não conseguia implementar muito, assim, dependia de muita gente, de muitas vontades. Falei, não, quero a área privada. E aí foi quando eu procurei o escritório Naves, o Dr. Fernando Costa, que foi um grande professor para mim de vida. Falei, Fernando, eu quero vir trabalhar de graça aqui para você. Estava no 5º período de Direito. E aí ele falou, Pedro, não posso fazer isso com você não, você está lá bem no estado e tudo. Eu falei, não, eu quero vir trabalhar aqui. Aí ele falou, não, então vem como estagiário. E aí deu pouco tempo, a gente sempre focado no relacionamento, consegui ajudar ele em muita coisa dentro do estado e tudo. Ele me colocou para ajudar no desenvolvimento do Fazenda Canoa. Aí eu fui conhecer o lance da hospitalidade, receber pessoas, atender pessoas. E nisso fui conhecendo os hotéis e etc. Entregamos Canoa, desenvolvemos, fizemos gestão comercial do produto. E nisso sempre no mercado imobiliário. Dentro do direito, lá dentro do escritório, societário, tributário e imobiliário. E depois entregamos o Canoa, chegamos, falando assim, eu falei, eu preciso de um lugar para tomar um bom vinho, um bom uísque, um café, receber pessoas, relacionar com pessoas e atender nossos amigos em nível de mercado imobiliário. E aí foi quando a gente tinha bastante referência de fora, tanto do Brasil, mas também fora do estado, em Brasília. Falei, pô, tem um modelo diferente que ainda não foi ocupado na cidade de Anápolis, um mercado que não foi ocupado, que é o atendimento, é o serviço. Né? É a forma de prestar o serviço. Como é que eu posso diferenciar? É o que eu sempre falo na hotelaria. Diferença de um hotel de 1.500 a diária para um de 5.000, em nível de cama, de chuveiro e etc., vai ter as mesmas instalações. O que vai mudar é o serviço. E esse é um pouco do que a gente faz lá na Sarto, né? É hospitalidade, artesanal, com cuidado, e aí surgiu a Sarto nesse contexto. Entendi, bacana demais. Pedrão, Pedro Balduino agora, né? Isso aí. Pedro Buzzi e Pedro Balduino, é a dupla de Pedros, com B também, né? Bacana. Uma chamada de sala de aula, né? Pois é. Eu nunca estudei numa sala de aula que tivesse só eu chamado Pedro. É mesmo? Sempre teve mais de um? Sempre teve mais de um Pedro. Quantos anos você tem? 36.
Aí tá nos anos 90, é isso. Minha sala também nunca teve São Pedro. É. Não, você até falou da idade, né? Eu acabei de ter um choque de realidade que eu sou o mais velho dessa mesa aí, né? Verdade. A sorte que a galera parece que rodou sem óleo também, então... Você tem... Não, eu não vou falar não que... 31, não é? 32? Tem 30. 30, é. Mas 30. cobra, né? Médico todo mundo fala... 38, 37. Cara, tem peão meu que fala, você deve ter uns perto de 40. Eu falei, vambora. E aí, Pedrão, como você chegou até aqui, cara? Foi de carro? Bom, então vamos lá. Vou levar umas etapas aqui. Obrigado pelo convite, eu me sinto honrado mesmo, uma satisfação estar aqui com vocês, amigos, né? Camaradas, estamos aqui trocando ideia. Na verdade, a minha formação, academicamente falando, eu sou advogado. Fui advogado de carreira por muito tempo. Me formei na faculdade, eu não pretendia advogar, minha ideia era prestar concurso. Mas aí eu comecei a fazer estágio no escritório, renomado aqui de Anápolis. E eu tive contato, assim, com, apesar de ser um meio jurídico, né, burocrático, tudo formal, eu vi que aqueles caras ali, os cabeceiros do escritório, eles eram muito vendedores. E um dia eu era estagiário, estava mexendo ali na planilha de Excel e tive acesso, assim, aos ganhos reais finais dos advogados ali. Falei, meu Deus, eu não quero prestar concurso, não, eu quero isso aqui para minha vida. E fui seguir na carreira jurídica. Mas a construção civil, eu sempre flertei com ela, sempre esteve presente na minha vida, na vida da minha família. O meu avô, Sebastião Balduino, finado e querido avô, construiu em Anápolis desde sempre, que eu me entendo por gente. Meus pais tiveram uma pequena construtora e construíram aqui. E aquele ditado mais antigo que todos nós juntos aqui, assim, meu filho, sempre quem compra terra nunca erra. Eu sempre tive isso aqui comigo. E comecei a advogar, fui feliz, eu sou muito grato à advocacia, grande parte do que eu construí na minha vida vem dali. Mas assim que eu ganhei um dinheiro, que eu consegui me manter ali, eu comecei a empreender paralelamente à advocacia na construção civil. Na época, o que eu conseguia era construir aquelas casas projetadas para vender pelo plano Minha Casa Minha Vida. Eu comprava um lote, e-mailava ele, fazia 2 casinhas e vendia. E paralelamente continuei na advocacia e a construção civil também flertava comigo dentro da advocacia. A minha família tinha problemas, adquiri um imóvel, estava pendente de fazer um inventário, um uso capião, então eu estava ali, sempre estive ali. E quando eu comecei a construir, eu não ia para canteiro de obra não, eu entrava mais como investidor, como compras, depois comecei a entrar mais nessa parte burocrática. Eu trabalhei nessa construtora da minha família, ainda estagiário, fiz serviço burocrático ali dentro, vi também, eu tomei muito gosto, muito tino muito traquejo por empreender, vi como era legal aquilo ali. E o direito tinha uma coisa que me incomodava muito, ele era muito demorado, era muito moroso, muito burocrático. Era não, né? Ainda é. Eu não sei, assim, eu ainda sou advogado, eu ainda não... Você processa um povo aí, às vezes. De vez em quando, me defendo também, né? Então, ainda sou advogado, não sei como é que tá hoje, assim, com riqueza de detalhes. Acho que está melhor por conta da digitalização. Mas eu era de uma época que eu ralava o umbigo no balcão do fora ali, pedindo para ver um processo ou outro. E nessa construtora, eu vi ali como é que funcionava. Eu comprava essa casa e ele me abençoava, ele se sentia satisfeito, assim, putz, cara, obrigado, você está me ajudando pra caramba e tal. Uma das principais lições que eu tirei nessas áreas onde eu naveguei, eu já trabalhei como advogado mesmo. Qual que era a sua área? Eu trabalhava com processo civil, depois atuei muito na área trabalhista, nas construtoras. Eu trabalhei para as grandes construtoras, para um braço da W Torre. Então, nessa seara trabalhista, eu cheguei assim a trabalhar com segurança do trabalho, que eu ia lá verificar o canteiro de obras, já dormia em alojamento para acompanhar obra em 14 estados. Teve uma construtora que eu trabalhei para ela, que ela trabalhou naquela transposição do Rio São Francisco. Nossa. Então era assim, um ambiente bem hostil. Fazia audiência em Piripiri, no interior do Piauí. Pegava um avião em Goiânia, ia para Minas Gerais, ia para Maranhão e depois ia para lá. E depois 5 horas de carro para fazer uma audiência. Bem hostil. Mas enfim, voltando a como que eu fiz essa transição, né? Quando eu vendi uma casa para um cliente, eu sentia que ele ficava muito satisfeito, ficava
me abençoava mesmo, assim, ficava, se sentia satisfeito com a aquisição. Eventuais problemas que, se porventura acontecessem, a gente resolvia, contornava. No processo, não. Quando eu atendi um cliente, e mais um pop-up aqui, um adendo, eu não estou criticando a advocacia de forma alguma, só estou compartilhando a minha experiência. Eu acho que a advocacia, assim como a maioria das profissões liberais, comporta extremos, né? Você tem ali uma grande parcela de profissionais que ganham um fator mediano, outros que estão extremamente satisfeitos e outros que ganham muito dinheiro. Eventualmente, alguma advogada que pode ser esposa de algum ministro que advoga para um grande banco ganha muita grana, mas a maioria não ganha. Então, assim, quando eu vendi uma casa... Tem que casar bem, né? Tem que casar bem. Né? E já no processo, não. Por mais que ninguém ache que advogado é santo, muitas vezes o cliente sentava ali esperando um milagre, às vezes sem pagar de maneira satisfatória. E quando eu terminava esse processo e ia cobrar do cliente, esse amigo se tornava um inimigo. Esse dinheiro chegava com muito custo, com muito choro. Eu falei, cara, eu vou começar... Eu não sou um adolescente, eu não posso jogar tudo pro alto, mas eu comecei a me planejar para focar mais na construção civil. E assim foi. Aí você partiu de uma área que é difícil para uma mais difícil ainda, foi? Quando eu fui... Não, detalhe. Você, inclusive, me falou isso. Além de advogado, eu sempre trabalhei muito com finanças, com o mercado financeiro e tal. Quando eu fiz essa guinada de pegar da construção civil e ir para um nicho específico dentro da construção civil, que é trabalhar com impermeabilização, o próprio Levi chegou e falou: eu não entendi por que você fez isso. Você tinha N opções, um leque de oportunidades. Eu falei, cara, tem gente que gosta de olho azul, tem gente que gosta de olho castanho, tem gente que vai na remela mesmo, vamos por aí. Mas foi por oportunismo, eu vou ser sincero, eu não tenho um pouco de receio desse papo de coach, assim, não, foi por propósito, meu norte de vida, eu vi, quando eu comecei a conhecer esse segmento, hoje eu sou empresário no ramo de impermeabilização. Eu construía, e a minha principal dor nesse segmento sempre foi umidade e infiltração. Eu tomava cuidado, zelava, conferia aqui, fazia controle de qualidade de obra. Minha irmã é engenheira, né? E me apoiava nesses projetos. E a gente sempre sofria. Até que um dia eu pensei, cara, eu sou advogado, eu gosto de ler, eu vou sair da minha nuvem de conforto e vou estudar isso aqui. Eu não posso sofrer com isso aqui mais, não. Isso aqui tá me roubando, tá me arrancando muito dinheiro. Eu preciso resolver isso aqui. Na época a gente conheceu um projeto que era uma franquia. Eu entrei nessa franquia, adquiri um certo conhecimento e dali eu vi, putz, aqui é bom, mas é limitado. Eu acho que eu consigo sozinho, atuando com multimarcas, de maneira autônoma, seguir por aqui e ofertar um serviço melhor, ter mais rentabilidade, ter uma gama de produtos maiores. E aí realmente eu comecei a me especializar, a fazer cursos. Nessa transição, muita gente se perguntava assim, até hoje eu vou atender muitos clientes, fala, pô, você é engenheiro, cara? Não, eu sou técnico em impermeabilização e tal. Mas você fala um pouco difícil, assim, né? Rebuscado e tal. Todo mundo fala isso mesmo. É complicado. Ele é engenheiro. É complicado. Eu falo, ele é. O cara não precisa saber também que ele não é, mas assim, sabe mais do que muito engenheiro. Sim. E foi, a grosso modo, foi assim. Quando eu comecei um pop-up, um adendo que eu acho interessante colocar aqui, quando eu comecei a trabalhar com esses produtos, nessa seara da impermeabilização, o meu plano era vender produtos exclusivamente, trabalhar com eventual consultoria, porque é um sistema difícil. Só que eu vendia e tinha uma carência muito grande de demanda por aplicação. Alguns clientes que depois se tornaram parceiros falaram assim, Pedro, eu adoro seu serviço, adoro seu produto, mas não gosto que os meninos nem colocam a mão nisso. O problema é demais, cara. Como é que faz para respeitar tempo de cura, para respeitar a aplicação, material? E aí tem aqueles negócios que a gente troca o pneu com o carro andando, né? Eu lembro direito de um parceiro na época que ele precisava que fizesse a impermeabilização de um ofurô. O tamanho daquele ali, mais ou menos, quem está assistindo não vai ver, mas... Aí era um feriado. E ele tava assim, muita urgência mesmo. Falou, cara, eu tenho isso aqui, não tem ninguém trabalhando, eu preciso muito fazer isso aqui. Ele tinha necessidade, ele tinha urgência, mas não tinha quem fizesse. E ele tinha dinheiro. Aí eu pensei, agora não tem ego, não tem vaidade. Eu falei, eu vou pegar um colaborador que trabalhava na diária comigo. E falar, vendi o produto aplicado. Eu sabia, tinha o traquejo, via tudo.
E ao final do mês, quando eu fui fazer minha contabilidade ali, eu vi que a rentabilidade de vender o produto aplicado e o risco era o mesmo, porque se desse problema de eu só vender o produto, o camarada ia mencionar. Eu falei, putz, a rentabilidade foi muito maior. Então eu pensei, eu vou unir o útil ao agradável, eu vou resolver a dor do meu cliente. E aí a gente está aí, vendo o produto, vendo a aplicação, vendo a solução. Boa, é isso aí. E assim, uma coisa muito interessante que todo mundo foi falando, acho que só eu que não me apresentei, mas não importa muito, mas não. tem que se apresentar, ué. É verdade. A minha idade. Merece saber que você você é pai de gêmeos. Sou pai de gêmeos. Meu nome é Levi Borges, sou pai de 5 filhos. 5. Tenho gêmeos, né? A minha esposa tá esperando agora uma menina, vai nascer em julho, com fé em Deus. Tem uma construtora que chama Facton, engenharia. E trabalho no ramo, então, de construção civil. Tô nesse ramo há mais ou menos aí uns 15 a 18, quer ver? Mas eu comecei com 16 anos. Então, assim, tem... Menor de idade. Trabalho infantil. Menor de idade. Vendo os dois aqui, gente, menor de... E, assim, até isso era um tema que eu ia comentar, assim, né? Interessante a gente falando as nossas idades aqui, tipo assim, 29, 30, 33, 35, tal. Você respeitou a lei, né? Começou com 18, né? Esse não é o caso agora. E é interessante como a cidade e até talvez assim, então, o Brasil, o mundo, assim, o jovem tem tomado conta de muita coisa. Eu acredito assim, a nossa idade a gente pode ser considerado jovem, né? Então, assim, tem que ver isso aí, né? Não, assim, aquela dos 30 da Sandy, viu? Sou velho pra ser jovem, jovem pra ser velho. Mas assim, no sentido de que todo mundo que topa por a gente na rua, ninguém vai falar que a gente tipo assim, é velho, né? A gente cara, energia pura, né? Aqui. E Anápolis está sendo tocada por gente mais jovem. Esse pessoal. E isso é muito visível, assim, você vê em todos os ramos, né? Tava comentando, esse foi ontem com um amigo, que o pai dele é corretor de imóveis há uns 40 anos já. E aí eu falando com ele, o Pedro eu tenho uma casa à venda, o Pedro Busby está à frente de vendê-la, tal. E aí o pai dele falou, cara, nossa, é o pessoal da Sarto, né? Cara, eles chegando, né? As imobiliárias antigas, tá todo mundo assim, quem é esse povo, de onde veio, né? E tal. E aí, assim, é um exemplo da Sarto, mas... É a Siri aqui. Ela tá confirmando. Tanto pro Pedro... Portal 6 é a mesma coisa. A Facton, eu já ouvi isso também de outras pessoas. O Pedro com a impermeabilização, assim. Cara, as nossas marcas, assim, claro que esse podcast não é para isso, né? Mas esse contexto de que, cara, essa faixa etária dominar, cara... uma geração que eu acho impressionante, né? Que tá engatando investimentos, tá empreendendo e tá tendo êxito. Como é que interessante, eu não tinha parado para prestar atenção nisso. Você falando, eu até pensei, bom, vamos para a CIA. A presidência hoje da CIA é uma galera de 40 para baixo, né? 45, eu não sei quantos anos o Luiz tem. Deve ser nessa faixa. O Luiz é mais ou menos isso. 40, 45. Pegar o Luiz Antônio, que agora foi para a Codec, também é a mesma coisa. E vai... mudando, né? Exato, assim, até pouco tempo, sei lá, 20 anos atrás... É a própria Sindusconto. Eram... Exato. Era uma galera... Não, pelo menos grisalha. E eu acho a credibilidade que mudou. Antigamente, eu acho que assim, a nossa faixa etária dos 30, 35, talvez, tinha uma credibilidade muito menor do que a gente... Mais baixa, né? A cidade era mais fechada também. Sim. Então, quando você pega um jornal, tem 11 anos... Jornal não, um ecossistema de informação, na verdade. De 11 anos, e é o maior disparado... Isso mostra a força jovem ali, né? Que não é só recurso, que não é só... não é só recurso. Não é. Não é influência só.
realmente trabalho inovador, né? E era uma cidade muito fechada. Então, quando eu tinha 22 anos ali, falava assim, vou conhecer alguém e tomar um café, para oferecer uma área ou para pegar uma demanda. Primeira pergunta era assim, você é filho de quem? Nossa, eu vi muito isso no início. Então nós estamos falando, na realidade, de Anápolis, e isso não está longe, isso é aqui perto. E graças ao trabalho, hoje é uma cidade que está mais globalizada, então você consegue trazer uma empresa de fora, uma construtora, para fazer uma casa, e é bem-vinda, e consegue interagir com o fornecedor de marcenaria, com mobília, mas antes não era assim, antes era cada vez mais fechado. Então assim, não, esse é filho de quem? Seu pai já construía, seu pai tinha imobiliária, e aí a gente tem que ir desbravando e fazendo essa... não só desmistificação, não, nós somos uma geração nova, estamos construindo agora. E aí? Começamos aprendendo, estudando, quebrando a cabeça, estamos construindo. É isso. Nossa região é muito conservadora, né? Sim. Muito conservadora. E é uma barreira, porque você não tinha como ter acesso a... o acesso é você ir construindo, aí você vai sendo gente boa, a pessoa vai gostando, prestando um bom serviço, fala, quero mais disso. E aí vai abrindo espaço para novos players construírem ali. Riqueza, construírem boas coisas, bons projetos. E eu acho que o Portal 6 é o case. Na hora que eu vi os números ali, nem eu tinha noção do tamanho da envergadura do sucesso, de visibilidade, de ecossistema mesmo, de notícias. Não, e acho que você esqueceu de falar, ou não lembro se eu tenho, a minha memória é muito ruim também, mas como que surgiu ali, e acho que todo mundo tem um pouco disso, né? Ninguém surge grande, né? A gente tem a mentalidade grande, sim, eu acho, né? Mas assim, muita intuição boa e muito esforço, claro. Mas o Portal 6, você me contava, acho que há muito tempo, que vocês surgiram, você mais o seu sócio, né? O Everton. O Everton, dois jovens, né? Recém-saídos da faculdade. Em um espaço assim, não tinha infraestrutura de nada, né? Foi no quarto da minha casa. Os 6 primeiros meses foram no quarto da minha casa. Só um adendo, só complementar a pergunta do Levi, interessante. Nosso setor, ele é muito tradicional. E nós enfrentamos certa dificuldade, desconfiança por conta da idade. E no seu setor, porque você já começou numa mídia digital, um ambiente que é mais voltado para jovem, né? Às vezes é até estranho você ver um cara mais velho, na época que você começou. Você pegou dificuldade, pegou preconceito por conta da idade também? Super. Eu não vou lembrar quantos anos eu tinha. Tem que fazer umas contas aqui, deixa o pessoal das exatas. Mas eu acho que era 23, 24 anos. 22. E tinha muito isso, você é filho de quem, né? Mas você tinha que ficar se explicando muito, né? E tinha, assim, desconfiança. Eu lembro principalmente de agentes políticos falar, você tá a serviço de quem? Né? Quem tá por trás? Eu lembro uma vez uma colega de profissão, ela ligou para mim, tinha assumido a Secretaria de Comunicação, tá? E a nossa cobertura costuma ser crítica mesmo. E era crítica para crescer. Não era... Tinha um porquê. Porque tem que ser, né? É um porquê jornalístico. Exato. Para crescer a gente tinha que mostrar. Sim. E mostrar o quê? Mostrar o que é fato, mostrar o que está acontecendo. Então, no jornalismo a gente pode inventar, né? Então a gente tem que mostrar aquilo que está acontecendo, aquilo que tem interesse público. E ela me ligou. Quem tá querendo me derrubar? Quem é que tá por trás? Não sei o que. Eu falei, não, a gente tá fazendo o nosso trabalho. Eu te dei um exemplo de profissionais na profissão. Mas se for pegar em caso de empresários, agentes governamentais, nossa, a desconfiança era gigante no início. A gente teve que provar que a gente podia ser novinho, mas a gente é sério, né? Na marra. Literalmente na marra, né? A partir do momento que a própria população foi dando crédito pra gente, né? A gente não precisou mais se explicar, né? Então, eu lembro que bem no início eu fui entrevistar um executivo muito importante aqui na cidade, e aí ele até falou assim, você tem cartão de visita?
Eu falei, não. Aí eu me toquei, eu tenho que ter, né? Voltei e falei assim pro Ayrton, olha, a gente tem que ter cartão de visita, viu? Tem que mandar fazer esse negócio aí. E na época a Ana Flávia, que fez a marca do Portal 6, porque o Portal 6 nem sempre teve esse pezinho desse jeito, né? Uhum. Mas a gente fez o manual de marca ainda no primeiro ano e aí uma das demandas que eu falei para ele, uma das aplicações, por favor, faz um cartão de visita. Eu tenho ele até hoje ali no meu escritório, essa mesma leva. Não precisa hoje entregar, não precisa. Mas só para ilustrar como de fato o início era, a gente gerava muita curiosidade e ao mesmo tempo muita desconfiança. Empurrar um caminhão ladeira acima, né? Exatamente. E aí mostra, Levi, assim, que nada é do nada, né? Então, assim, às vezes as pessoas igual a Sarto aí, ela aparece no mercado agora, mas a maioria das pessoas não sabe que eu tenho crédito desde os 17, dos 18, que eu estava dentro do imobiliário, já estudando o mercado. Entendendo, né? Então fala assim, pô, agora ele aparece com patrocinado. Então, assim, o que eu sempre falo assim para os clientes nossos, patrocinado, a mídia ali, é 5% do que é o mundo que a gente vive, das relações que a gente tem, dos negócios que a gente faz. E aí eu gosto muito assim, do nada é do nada, assim, são 11 anos de história, fora o tempo na faculdade, as ideias que já borbulhavam isso, e assim como a sua história, a sua, que eu tenho certeza que dentro da advocacia você traz coisas de lá, que você viu nas obras trabalhistas ali, para dentro do seu negócio, para dentro da impermeabilização. Então é uma construção que vai levando ao ser na sua potência máxima ali, a sua empresa na potência máxima. Então, por isso que eu falo, não tem nada que é igual ali, porque ninguém tem um passado igual ao outro. Então, são vários fatores ali que somam para dentro do objetivo. Sim. E assim, gente, é claro que a gente não tá aqui para contar a nossa história somente, né? Porque senão eu também esgotaria, talvez em 3, 4 podcasts aí, a gente esgotaria, porque às vezes até é difícil contar os detalhezinhos pequenininhos ali, né? Mas assim, é claro que a gente está aqui, principalmente, todo mundo aceitou, por ser assim, de construir também um paralelo, uma soma de empresários com a parte social, né? A parte de construção da cidade. Porque a gente não pode ficar esperando, às vezes, assim, um milagre divino aí de mudar todo um sistema político e tal. Vamos fazer, o construtor vai esperar, né, um poder público vir ali e fazer um bairro esplêndido. Não, cara, a gente tem que tem que Sim. dar esse passo, né? Sim. E eu acho que assim, um dos focos nossos é exatamente esse, né? De poder trazer a nossa história, mas principalmente assim, né? De construir uma cidade melhor. Aí é um papo meio talvez folclórico. Não, cara, é exatamente isso. A gente não tá ganhando nada pra gente tá aqui, né? Mas é justamente pra gente trazer pessoas boas. Às vezes assim, eu compartilho esse podcast no grupo da minha família, o pessoal da minha família lá tá com um problema de infiltração na casa. Cara, o Pedro, claro, isso aqui é uma vitrine de empresas? Não é isso. Mas é compartilhar coisas boas, né? Compartilhar. Você vai mostrar a essência de Anápolis. Você tá falando assim, eu jogo lá no grupo da minha família e tem alguém. Isso é muito Anápolis. É muito Anápolis. Muito Anápolis. Você joga isso pra São Paulo, a coisa lá é outro jeito. Só mais um no meio da multidão, Exato, né? Só mais um na multidão. Isso é muito Anápolis. E é uma coisa assim que você falando, assim, gente, de fato a gente acredita na cidade. Anápolis tem passado aí por recolocações no cenário econômico, né? A gente perdeu 2 posições assim do nada, né? Foi como se fosse uma queda de imunidade. Sim. Mas a cidade tem ganhado um dinamismo, né? Talvez as outras ganharam tão igual numa maratona, tá com mais pace, tá com mais velocidade. Mas é muito interessante a cidade até estar sendo governada por um mar que tem 41 anos. Então assim, de fato, o que vem surgindo, o que na organização política, nas áreas em que a cidade está expandindo, e a construção civil é um deles, não para. Né? Há 15 anos atrás, você não tinha... Anápolis nunca
priorizou uma verticalização, né? É interessante isso. Ela sempre gosta de crescer pro lado, né? Mas, sei lá, 15 a 20 anos isso aqui era uma fazenda. Sim. Né? Cheia de rosa. Pô, chamou a atenção até do CEO do iFood, né? Que teve aqui em Anápolis. Sim, Falou, ele cara, falou isso. é surreal o crescimento horizontal de vocês. É um case estratégico aqui que me atraiu. De fato. Imagina. De fato. E engraçado, o tema que eu tava falando ia ser um debatezinho aqui pra gente, uma bola pra gente entrar exatamente nisso. E a gente não tem algum roteiro aqui, né, e tal, e você já veio... É igual o programa do Ratinho. Assim, ó. Que foi massa, foi o quê? Tem um sonoplasta aí? Qual que foi? Ia ser a pergunta o quê? Assim, a gente... É uma coisa que eu tenho... É uma filosofia muito minha, assim, de que eu até gosto muito daquele filme Interestelar. Não sei se vocês já viram. Quem não gosta tá errado. Hã? Quem não gosta tá errado. Tá. Eu não sei se eu vi. Não, você tem que Mas ver. você me manda. Acabar aqui, ó. Indo pra Argentina. Não vou, eu vejo, não vou. Muito vejo, bom. não vou. Danilo, quando Mudou a falaram em minha filme vida. clássico assim, e você não falou, eu vi, mas eu não me lembro. Pode ser. Passou na sessão da tarde? Eu vi, mas eu não lembro. Não, então... Ó, Interestelar fala muito de física, fala muito de coisas técnicas, mas tem uma mensagem no filme que eu gosto muito, que é o quê? O cara, para ele salvar o mundo e a família, isso vai fazendo uma confusão nele e ele tenta salvar o mundo e tenta salvar já vi, a sim. família dele. Eu vim pro Google. Ah, boa. O oráculo. E aí o que ele uma das resoluções que eu tive desse filme, né? Para eu salvar o mundo, primeiro eu tenho que salvar minha família, entendeu? Então eu tenho que, assim, ou seja, a salvação do mundo, ela Começa a parte do meu núcleo familiar. Então, assim, quem vai salvar? O Trump, o sei lá quem aí. Não, cara. Quem manda é eu. Eu que tenho que salvar o mundo. O protagonismo disso é eu. E aí, pensando nisso, o que isso traz pro podcast e pra gente, né? A gente tá aqui, claramente, para tentar salvar Anápolis também. Isso assim, eu vejo muito isso, né? Mas, é um podcast anapolino? Não. Até mesmo porque eu não sou nem a favor e nem contra, tá? Não quero falar exatamente do lado político ali. Mas aquele prefeito lá de São Paulo, ficou famoso até, gente. Sorocaba, né? É o Manga. Rodrigo Manga. Cara, independente dos acertos ou erro dele, ele tem uma coisa muito legal de vender a cidade. Vender a cidade. E você vê que não ficou lá na cidade dele. Expandiu, tá? O Março tá muito assim também. Fura a bolha, né? Não é? Fura a bolha. E assim, às vezes a gente trazia... Mas eu só não sei se o povo tem que vir pra Anápolis assim não, viu? Não, isso não. O Manga termina. Vem pra Sorocaba porque a gente... Não. Fica... Anápolis, se a gente pedir, ganhou 80 mil pessoas em 10 anos. Exato. Venham com calma, com parcimônia. Venha com calma. Planeje primeiro. Mas... Compra um lote primeiro. São os dois... Agora falando no mercado imobiliário, Levi, contribuindo com isso, participo lá do Sinduscom. Hoje o crescimento de Anápolis é 2% ao ano, ou seja, 450 mil mais 9 mil pessoas por ano. Então, assim, nós estamos vivendo uma época onde é a primeira década onde tem São Paulo desimigrando de São Paulo. Sim. É o êxodo de São Paulo. Sim. Então, onde que está indo? Para Santa Catarina e Goiás. Então, nós somos os dois estados que as pessoas mais imigram do Brasil. O que tem levado a isso? E percentualmente a Anápolis só pede para senador Canedo. Porque em volume, claro, Goiânia recebeu muita gente, Aparecida. É proporção. Mas a proporção a gente só perde para senador Canedo. E isso vem, o que você falou, de salvar, no bom sentido, mas de projetar, não só de salvar, mas de projetar Anápolis, de defender, de desenvolver coisa boa, de comprar coisa boa aqui. Aquele Globo Repórter de 2012 falando que Anápolis é a cidade mais feliz a do Dubai Brasil. do Centro-Oeste. Depois a Dubai do A Centro-Oeste. Dubai do Centro-Oeste. Falei, cara, que autoestima, bicho. Não, exato. Né? Mas é muito isso, né? Assim, Anápolis tem sérios problemas, né? Mas essa cidade tem muita gente que acredita e insiste. Sim. Né? Isso é muito interessante. E que poderiam estar em outro lugar, né, Danilo? Muitos empresários aqui
São empresários que poderia estar em Brasília, que poderia estar em Goiânia e quer estar aqui. Ele cria raiz aqui. Rio Verde. Ele cria raiz aqui. É uma cidade tão apaixonante. Univangélica, as faculdades, universidades. Quantos vêm formar? O cara vem formar para voltar para a cidade dele e não volta. O cara fala assim, eu vou ficar aqui. E Anápolis vive isso quando ela sai de uma cidade industrial, que era a vocação, e ela passa a tornar uma cidade de serviços. Sim. Então hoje tem gente que vem fazer serviços aqui de São Paulo, de fora, que vem consultar aqui, ir num médico aqui, fazer uma plástica aqui. Não só do interior, que a gente abastece um raio de 160 quilômetros, mas gente de outros estados e vem para cá ou para empreender ou para fazer algo bacana, mas também para consumir essas coisas que são desenvolvidas aqui em Anápolis. É uma característica bacana daqui, né? Que ela tem aquele ar de interior, uma cidade interiorana, com um quê de metrópole. É isso aí. Um quê de cidade punjante, que cresce, mas ainda assim a gente não tem engarrafamento em Anápolis, vamos ser sinceros. Se você comparar com os grandes centros, é algo razoável, né? Não tô dizendo suportável. Não tô passando pano, não. Mas assim, comparado com grandes centros, é algo que a gente consegue ter uma vida urbana salutar ainda. A inteligência ainda está salvando. Pega o exemplo do viaduto ali do... Bastou inteligência de... Nem precisava de um novo viaduto, né? Sim. Então, Anápolis ainda está consertável. E eu atendo hoje clientes, vamos falar de qualidade de vida, que fala sobre Anápolis. Antes eu atendia o cliente que trabalhava aqui e preferia morar em Goiânia. O cara era obrigado a trabalhar ali no DAE, diretor e tudo. Hoje é o contrário. Eu tenho amigos, juízes, empresários que despacham em Goiânia e moram em Anápolis, pela qualidade de vida. Então ele fica terça, quinta lá em Goiânia e volta para cá, ele tem um estúdio lá. Esses dias eu atendi um cliente, cliente lá do W Force também, empresa, tá fazendo uma mega casa aqui, porque os filhos moram em Brasília, só que ele não quer ter o estilo de vida de Brasília, ele quer ter de Anápolis. Quer estar perto, mas sem estar perto. Me surpreendi muito com esse movimento. Vários. De Goiânia é comum, mas 2 condomínios, Vinhas e Nature. Gente de Brasília, que trabalha em Brasília e quer morar aqui. Falei, cara, é longe não, mas eu... Essa semana uma locação para um casal de idosos que os filhos moram em Brasília, mas não quer viver Brasília, ele quer viver aqui. Quer poder sair na rua, tranquilo. Isso é muito gratificante. A gente tem que saber servir isso. É um ativo que a cidade tem. É um ativo. Então nós temos que saber construir isso de forma organizada, né? Exatamente. Porque ainda mais agora, esse ano é plano diretor. Sim. Eu já deixei lá uma missão lá. Disse, olha, não vamos fazer reportagem para ganhar prêmio, mas vamos fazer como se fosse para ganhar. Tem que ser... Dessa vez o plano diretor não pode errar. Como há 10 anos atrás trouxe alguns erros e trouxe alguns problemas de congestionamento, né, de mobilidade. Porque Anápolis ainda é uma cidade muito gostosa de se morar, que é segura, a qualidade de vida é bacana. O interesse das pessoas na cidade ainda é buscar, né, investir na qualidade de vida, na saúde, na família. Né? A gente é uma cidade de porte médio que não tem os mesmos problemas, por exemplo, que Aparecida, que é maior. Se a gente for jogar para Minas e São Paulo, tem muitas cidades também do porte de Anápolis, nós não temos os problemas que essas cidades têm. E é um leque de oportunidades, né? Mas uma coisa que é interessante, pegando, por exemplo, Portal 6. Quando a gente foi para Goiânia, eu já citei muito isso, mas eu não canso de citar, até mesmo para explicar por que a gente permanece com o CNPJ aqui, recolhe imposto aqui. Um dos motivos é contribuir com a cidade. E pelo fato que a cidade deu pra gente aquilo que a gente consegue ser até hoje como essência. Mas quando a gente foi para Goiânia, e foi um passo assim, né? A gente tinha capital de giro para uns 3 meses. Esse negócio assim, tipo, se der errado, deu muito errado. Tipo, F tudo. E em 3 meses a gente estava bancando a operação inteira. Tanto de Goiânia, tanto de Anápolis. Então, Goiânia deu um volume de acessos pra gente muito grande. E a partir dali, até porque a gente tinha mais recursos humanos também. Goiânia consegue, pelo menos na área da comunicação, tenho certeza que todos os colegas vão concordar. Você tem mais capital humano, você tem mais oferta de mão de obra na comunicação em Goiânia. Então, eu nunca tiraria o site daqui porque
essa facilidade de você conhecer muito, muito rápido as pessoas. É claro que nisso pode haver estranhamento, é normal, mas é muito fácil. Em 20 minutos você sai da cidade, em 20 minutos você está em qualquer lugar, você está na porta de quem quer que você queira estar, né? Então é muito fácil encontrar um juiz numa padaria, é muito fácil encontrar um promotor entrando dentro do supermercado, está ali com seu carrinho, né? Aí estamos falando de magistrados, mas é muito fácil também você encontrar um dono de portal. Exato, também. Mais famoso também. O dono do portal maior. Maior portal. Mas é muito comum você encontrar, sei lá, dono de uma indústria farmacêutica. Você cruza com essas pessoas. As pessoas não estão andando de helicóptero, né, pela cidade. Essas pessoas não estão se isolando. Essas pessoas não estão... Tá lá no Parque Piranga fazendo a caminhada. Exato, tá lá andando com o cachorro 6 horas da manhã. Tomando café na sarta. Exato. É muito interessante que até pra galera que tá assistindo e pensa assim, pô, mas é um podcast nichado do setor da construção civil. Mas quando a gente para observar um ramo de comunicação que conversa com o nosso ramo, tem muita similaridade, tem muita coisa assim. Troca só a coleira, o cachorro é o mesmo. Eu já tive a oportunidade de empreender em diversos setores. Comunicação visual, advocacia, construção civil. O empreendedorismo, a gestão de um negócio, muitas vezes troca só o motorista. O veículo ali é o mesmo. A gente tem muita coisa para compartilhar que conversa independente do ramo que você estiver empreendendo, ou que você está empreendendo no ramo de um terceiro ainda. Sim. Pô, eu sou funcionário dessa empresa aqui. Será que assistir essa galera pode me compartilhar alguma coisa comigo? Pode me acrescentar alguma coisa? Com certeza. Sim. Com certeza, por experiência própria. É muito generalista essas informações. A dor que me aflige é a dor que aflige o seu negócio, que atinge o recursos humanos, não é? Na maioria das vezes, é mão de obra qualificada. E assim, eu queria até mesmo assim convidar quem está nos assistindo a compartilhar mesmo, né? Porque talvez assim a gente precisa também dessa pitada de alguma coisa mais técnica no nosso dia a dia para a gente evoluir como pessoa, como profissional, como cidade, né? E como brasileiro também. Eu acho que aqui a gente não sabe a escala que vai tomando, né? Mas o podcast é muito para isso, né? Para nós evoluirmos, que a gente vai aprendendo um com o outro aqui. E eu acho que uma coisa que eu gosto sempre, eu sempre me pergunto, tem uma agenda minha, toda segunda-feira tem uma pergunta que aparece no meu celular, assim, ó. Você está estudando sobre o seu ramo? É um exame assim que eu sempre faço, sabe? E assim, a gente vai tratar de muitos ramos mesmo aqui. Tem um tema principal que é a construção civil? Tem. Mas essa construção civil ela também vai estar vinculada à nossa cidade. Transversal, ela passa, né? E assim, às vezes você está na sua casa, você tem algum tema que vai vincular a você e vai te edificar em alguma coisa, vai fazer você somar em alguma coisa. Então assista, compartilha, né? Eu acho que a gente... De TED a audiência não vai ficar. Né? É verdade. E assim, eu queria agradecer vocês todos que aceitaram, que estão junto comigo, assim, né? Queria até mesmo, assim, poder compartilhar isso com a empresa de vocês. Eu tenho muita satisfação de estar com vocês aqui, sabe? O Portal 6... É bom que a gente traga isso para o público, o tamanho, como que foi, a história, voltar, porque às vezes, como há muito tempo já, vamos dizer assim, 11 anos, tem gente que está chegando agora, pensa que é uma coisa, cara, isso aqui, talvez, com certeza, isso aqui traz mais conhecimento, às vezes, do que 4 horas dentro da sua faculdade ali, alguma coisa. Verdade. Então, é um podcast também formativo. Compartilha, gente. A gente vai ter temas também vinculados à parte pública, então a gente vai trazer pessoas que vai falar sobre isso também, sobre empreendedorismo de forma geral, né? Sobre construção civil, negócios, né, Pedro? E acho que esse chamado para a gente tá junto, não só nós 4 aqui, né? Mas os nossos amigos, Anápolis todo, o Brasil inteiro pode estar compartilhando, pode estar mandando aí perguntas pra gente, né? Sim. O Pedro, um cara
de vendas aí vai poder contribuir muito aí com a gente, né, Pedro? Bacana. E você falou, construção civil, mercado imobiliário como um todo, é muito nítido como ele comunica com todos os mercados. E esse ano a Caixa soltou mais recursos aí, taxa de juros baixando e tudo. Pergunta a todos aí, quando você sai agora à noite aí, numa quinta-feira, tá tudo lotado, todos os bares, todos os restaurantes, tudo lotado. Dia das Mães, não achava lugar para sentar. Isso é mercado imobiliário. Dinheiro na veia. É dinheiro do construtor que compra o lote, o corretor gasta, a esposa do pedreiro vai lá no shopping, faz o alisamento e esse dinheiro gira na cidade. Então o mercado imobiliário ele comunica com todos os setores ali, de fato. Então, e é um termômetro para saber se a economia está de fato caminhando. Liberou financiamento, você pode olhar os bares ali, vai estar tudo lotado, os restaurantes, né? E eu fico muito feliz quando eu vejo isso, porque o dinheiro está circulando. E realmente isso aí influencia e muda o cenário ali. Então, para todos aí, eu acho que o mercado imobiliário, a construção civil, a comunicação, comunica com todos os setores. Olha, tá vendo? Quem tá nos assistindo aí, tá na hora de abrir mais um bar, então, né? Mas tem que abrir certinho, né? Porque senão fecha. Não, mas tá certo, se não tiver adequado, tem que fechar. Não é bagunça, não pode ser bagunça, né? A competição não pode ser desleal. Exatamente. Então, se aquela é uma área residencial, não pode ter um bar ali. Então vai para uma rua onde tem. Né? E tem muitas oportunidades. Como a gente tá falando muito de empreendedorismo, eu acho que uma coisa que dá, pelo menos assim, da minha parte, para deixar como palavra final, eu tenho certeza que quem assistir a gente e tem vontade de empreender vai ficar com mais vontade, porque que são 4 iniciativas que partiram do empreendedorismo, às vezes não partiram daquela área da formação, ou então da área que houve o primeiro empurrão para passar a ser produtivo dentro de uma sociedade que pressiona a gente para a gente ser produtivo, contribuir. Mas acho que até ambos os Pedros e o Levi também vai concordar comigo. Para quem quer empreender, busca só cada vez mais conhecer da própria área. E ainda depois que tenha dado certo, não deixe de estudar a própria área, porque é isso que vai determinar se você vai continuar ou não. Se a sua iniciativa, se a sua aposta, se esse seu risco, ele vai se converter em resultados mais duradouros. Boa. Isso que você disse é interessante, que acho que a verdade ela se confirma, sabe? Um cara que eu gosto muito, o Flávio Augusto, em um podcast dele que chama O Conselho, não sei se vocês já ouviram ou não, mas eu acho muito bom. E ele fala muito isso, né? Do empreendedor, ele tem que ter, às vezes, uma pessoa, ou uma ou duas ali, que ele tem como os mentores. Talvez ele não precise de rotular. Pedro Busby é meu mentor. Mas ele é o meu amigo que eu sempre vou compartilhar com ele a minha empresa. Cara, eu preciso desse conselho aqui, tal. Eu sempre tenho que revisitar com outra pessoa. Porque acho que o grande mal... que a gente aqui, no Brasil, na faculdade, a gente aprende a ser engenheiro técnico. Mas a gente não aprende a abrir uma empresa. Né? E aí é o que dá muito ruim aí. E aqui acho que é uma grande oportunidade para você estar sempre revisitando uma coisa ou outra. Às vezes alguém dá uma palavra ali que você... Nossa, cara, tem que mudar isso aqui. E para quem é de Anápolis, é muito mais interessante, porque a gente está falando muito daquilo que... Como é que foi começar aqui, como é que foi desenvolver, o que é que está... quais são as oportunidades que estão em aberto, onde é que eu posso entrar e pode ser que dê certo. E outro termo que eu gosto bastante, Levi, é o skin the game, que é o quê? Pele em risco. Então, todo mundo que eu tenho certeza que vocês vão trazer aqui, a gente está lá no front, pele em risco, é quem está fazendo, quem está pagando funcionário, ou está desenvolvendo algo ali na engenharia, está sentindo a dor. Então, Nassim Taleb, que é um filósofo que eu gosto bastante, ele fala bastante disso. Ele fala assim, escute quem está com a pele em risco. Quer saber como é que monta uma construtora? Não escuta alguém que tem um PowerPoint de como fazer uma construtora, mas quem tem a construtora. E eu acho que é isso que a oportunidade é essa, é você escutar, não quem só fez, mas é quem está fazendo. Verdade. Acho que isso é importante. Verdade. Justamente. Quer dar
Um abraço para aproveitar que ele é o mais velho. O último conselho é o seu. Como o ancião dessa mesa aqui. Então, enfim... Peraí, o que você aconselha o Ancelotti aí, a Copa do Mundo aí? Neymar e mais 10. Enfim, cara, nessa trajetória aqui de empreendedorismo, o último conselho que eu deixo aqui, observando essa jornada, é que você quer empreender, abandone o seu ego. Trabalhe sempre com muita dignidade, busque sempre a dignidade, porque, no meu caso, a dignidade não estava em usar um terno caro ou estar aplicando produto com um rolo numa parede. Uhum. A verdadeira dignidade é buscar trabalhar honestamente, de forma a resolver o problema de um cliente, a resolver a dor de um cliente. Sem vaidade, sem ego, com bastante esforço. Não é fácil, mas é isso. Isso aí, pessoal. Então, bem-vindos ao podcast do Portal 6, o nosso podcast semanal, e espero vocês semana que vem.